Olá, eu vou iniciar uma série falando um pouco sobre alguns livros, a maioria deles livros de negócio ou biografias de pessoas que têm alguma representatividade ou que eu acho que tem algo a ensinar, né? Então, hoje eu vou falar sobre 3 minutos para o sucesso. Esse livro, primeiro, o autor dele chama-se Ricardo Bellino. É um cara que eu gosto, um cara legal, eu gosto bastante dele. Ele teve algumas conquistas, né? E para poder contextualizar quem ele é, ele foi um cara que aos 21 anos, ele já é um homem de quase 70, imagino eu, um pouco menos talvez. Aos 21 anos, ele trouxe a Elite Models para o Brasil, que era uma agência de renome, né, internacional, e ele ganhou relevância com isso, trabalhou com grandes nomes do mundo das modelos. Ele foi quem elaborou, idealizou, realizou a campanha contra o câncer de mama, inclusive aquela logo, né, que parece um alvo rosa, foi a idealização dele. E também ele ganhou destaque quando ele fez um acordo com o Donald Trump, e se associando, o Donald Trump se associou a ele em um projeto de um golf clube aqui no Brasil. Então, vamos falar do livro agora, né? 3 minutos para o sucesso. O livro trata e fala bastante da primeira impressão, daquele primeiro momento, aquele primeiro sentimento que você tem ou que você causa na pessoa durante uma apresentação, um novo contato, né? Não só a pessoa, então, aqui você tem que abranger projeto, é tudo que a gente percebe ou transmite naquele primeiro instante. Então ele diz que muitos estudos mostram que durante os 6 primeiros segundos é onde você faz uma pré-avaliação e você analisa e faz um julgamento de alguma coisa, tá? Eu vou mudar aqui depois o meu suporte, que a posição também não é boa, depois eu vejo o que eu faço, mas vamos lá. Então, ele fala que foi feito um estudo, por exemplo, numa universidade americana, onde todos os alunos tiveram uma primeira impressão de um professor, né? E aí, com isso, eles disseram o que eles acharam daquele professor. Então, alguns disseram que não gostou dele, que achou que não ia se dar bem com ele. Cada um passou a sua percepção. Qual realmente tinha sido o resultado de relacionamento entre e a grande maioria das pessoas realmente aquela primeira impressão se concretizou, tá? Isso é lógico. Não, isso não é lógico, eu já vou explicar por quê. Então, mesmo aqueles que falam, não, gostei dele, o mesmo professor, né? Porque a gente gosta, gente que desgosta, gente que se dá bem, gente que não se dá bem. Então, mesmo professor que de repente eu achei que não ia ser um cara legal comigo, foi. Então aquela primeira impressão se concretizou. E por que isso é lógico? Nós temos uma tendência natural em analisar e transformar situações. É esse o ponto. Nada contra isso, mas é importante você levar isso em conta, né? Então, até estava tendo uma conversa ontem sobre isso, por isso que eu pensei em fazer esse vídeo, de uma pessoa que tem um sentimento. E ela falou, mas eu não sei se isso sou eu, se sou eu que estou criando isso, ou se realmente é isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito e é muito característico. 90% dos casos das pessoas que querem ter uma ideia de negócio, querem montar alguma coisa, elas têm a ideia e a ideia parece fantástica, maravilhosa. E aqui eu não estou colocando em pauta se é ou não é, tá? Porque assim, toda ideia para mim, ela tem que ser estudada, avaliada e de forma controlada, estruturada e planejada, realizada. Mas vamos lá, é outro ponto. Então, a gente tem uma ideia e fala, caramba, isso vai ser legal, por isso. Aí automaticamente a sua cabeça, né, a sua origem de defesa, tipo, não correr
risco, começa a procurar todos os problemas. E entenda bem, eu não falo que isso é ruim. O ponto aqui é você colocar isso em pauta e usar isso a seu favor, ou entender como funciona para te beneficiar. Esse é o ponto, tá? Então aí você começa a gerar um monte de problemas. E aí quando você vai falar com alguém, dificilmente, mas é muito difícil, uma pessoa chegar e falar, não, faz assim, faz assado. A pessoa começa a falar um monte de coisa contra isso, né? Porque ela também tem esse lado. E eu sou diferente nisso. E agora, só curiosidade, já que isso é uma live, dá pra falar bastante coisa. Olha, um dos pouquíssimos negócios que vieram me apresentar, e já me apresentaram inúmeros, inclusive tive que assinar inúmeros NDAs, termos de confidencialidade, né? Tá claro? E a pessoa me ofereceu uma ideia fantástica, maravilhosa, e realmente o era, né? A ideia era boa, mas ela colocava aquilo como algo totalmente inovador. E por coincidência eu tinha visto duas outras empresas que faziam a mesmíssima coisa que ela. E quando eu mostrei pra ela, ela ficou muito abalada, mas não era um problema. Porque entenda bem também, se alguém está fazendo alguma coisa, é um ponto aí, é um fator que você tem que levar em conta que, inclusive, está indo bem, então é um negócio que deve ser realizado, né? Mas eu não falei para não fazer. Eu falei para não fazer daquele jeito, porque ela colocava aquilo como algo totalmente não é exclusivo, que nunca foi feito, né? E não era verdade. Mas fora isso, eu costumo dizer, olha, procure profissionais, avalie os pontos e realize, porque também as ideias, não existe nenhuma empresa com mais de 20 anos de negócio que é igual quando foi fundada. Não existe. Alguma coisa mudou, e a grande maioria mudou muito, inclusive. Mudou absurdamente. Começou para fazer uma coisa e virou fazendo outra. Eu já falei isso aqui da Ikezaki, por exemplo, que era uma tinturaria, uma lavanderia, na verdade, uma lavanderia, e virou a maior empresa de comércio de cosméticos do Brasil. Então, retomando, é importante você perceber e entender quão importante é a primeira impressão que você causa nas pessoas, tá? E também é importante você perceber como você reage às primeiras impressões e entender como funciona esse mecanismo, porque a gente pega uma pessoa, olha e fala, essa pessoa aí tem alguma coisa que não bate. Todo mundo já passou por isso. Mas você fala, não, é coisa da minha cabeça. Ah, mas ele foi legal com não sei quem, mas ele é legal comigo, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, ou ela, que seja, estou aqui generalizando, tá? Mas depois, você geralmente vê que aquela pessoa realmente tinha aquela questão que você tinha dúvida, ela acaba se concretizando. Então, eu também já falei sobre isso aqui. O Warren Buffett, eu acho que é o maior investidor da história, vai? Dos caras que eu posso colocar como coerentes, corretos, um dos grandes que seja. O filho dele, em uma entrevista, falou assim, olha, meu pai, ele é excelente, ele é competente, ele avalia tudo, ele pensa em tudo, mas no fim das contas, o que manda se ele vai ou não investir numa empresa é a dor nas costas. Aí a pessoa falou, poxa, mas o que tem a ver a dor nas costas do seu pai? Se ele sente um incômodo, se na hora de jantar ele senta e sente uma dor nas costas por conta desse assunto, ele não faz, né? Então o que ele está falando aqui? É a sua percepção, é você dar espaço ou considerar a sua percepção, principalmente a inicial. Então, gente, vamos lá, vamos tentar resumir agora um pouco. Primeiro, esforce-se ao máximo para criar a impressão que você deseja rapidamente nos primeiros momentos, tá? Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, isso é importante falar. E seja o que for. Então, de repente, eu vou dar outro exemplo.
um amigo meu há muitos anos atrás. Ele sempre andava muito bem vestido, era um cara que andava com roupas de marca, carros bons, porque ele era um empresário que precisava disso para relacionamento. E um dia ele me aparece de shorts, de camiseta e chinelo, né? Teoricamente, não era exatamente isso, mas assim, vestido de uma forma totalmente fora do normal dele. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Eu nunca vi você assim. Ele falou, eu tenho uma audiência hoje e eu não quero chegar lá e parecer o príncipe da Inglaterra, né? Não é a postura que eu quero que me vejam. Ah, isso é manipulação? Não, porque ali realmente a postura dele tinha que ser correta como o que ele quer representar. Inclusive, apesar de várias críticas, a própria Virgínia, quando teve agora há pouco tempo que prestar um depoimento junto ao órgão público, ela foi de boletom, ela foi de uma forma simplória. Não tem sentido ela chegar lá, isso vai afetar na maneira que ele vem, vai afetar em como vão te tratar, tá? E eu não estou querendo ser falso, não. É só para você ser inteligente, na verdade, né? Porque o inverso é verdadeiro. Vão te tratar como percebem que você é inicialmente. Esse é o ponto. Inicialmente. Então, não existe segunda chance para causar uma primeira boa impressão. E ponto número 2, também considere levar em conta a sua percepção das coisas, a sua percepção inicial, né, de situações, de pessoas, na hora de fazer uma avaliação. Porque depois, com o tempo, a gente vai tentando colocar essa pessoa numa caixinha. Ainda mais se alguém falar pra você assim, olha, vou te apresentar uma pessoa muito legal. Aí você, quando você é apresentado, você acha que tem alguma coisa ali que não é legal, ou não encaixa, mas você, com o tempo você fala assim, ah, mas aquele cara, ele falou que ele era legal. E aí você começa a encaixar essa pessoa dentro da percepção da outra pessoa, que não tem a sua experiência, não tem uma série de coisas. E de repente uma pessoa que é legal para um, não é legal para outro, que seja. Mas o que eu quero mostrar é que a nossa mente começa a tentar encaixar as coisas dentro de uma situação que foi gerada, tá? E com isso você pode errar. Sempre considere a sua primeira impressão, o seu primeiro sentimento. Claro, tudo que eu falo aqui tem que ser usado com inteligência, com sabedoria, né? Então, tem os momentos que vale isso. Se você tá incomodado, se você tá num momento de nervosismo, se você tá mal, provavelmente a sua primeira impressão de alguma coisa pode também ser alterada por isso. E aí você também tem que entender esse ponto e entender que talvez nesse momento essa primeira impressão esteja contaminada, tá? Então vamos lá, vou resumir aqui para vocês agora para a gente finalizar. O livro chama-se 3 Minutos para o Sucesso, vale a pena. Ele trata sobre esses primeiros momentos, os primeiros momentos de impacto que tanto você causa nas pessoas quanto as pessoas causam na gente. Inclusive um ponto que ele cita, ele fala que Donald Trump tinha uma agenda super corrida e ele precisava em 3 minutos convencer ele ou a continuar falando com ele, ou ele seria descartado. Então aquele primeiro impacto. Em 3 minutos ele convenceu o Donald Trump a manter a reunião e até onde eu me lembro, eles passaram horas conversando. Até esse momento, tudo que eu tenho falado aqui nesse canal, ele é fruto de experiência minha, de informações que eu tenho. Eu não parei para pesquisar contos, histórias, negócios, eu não parei. É tudo do que eu já sei ou vivenciei, né? Parei para avaliar pontos que talvez eu não lembrasse. Eu não lembrava, por exemplo, qual era o nome da agência que o Berlim trouxe para o Brasil. Então eu fui pesquisar isso. Mas eu não fui pesquisar qual um caso disso, né? Talvez daqui a um tempo eu tenha que fazer. E se você também tiver alguma ideia e queira que eu comente aqui ou fale, deixe seu comentário de alguma história, alguma situação, ou falar sobre algum assunto, porque aí eu tento trazer esse exemplo, tá? O objetivo aqui, na verdade, é trazer as experiências que a gente teve ou que a gente conhece
para vocês, e aí com isso vocês podem usá-la em prol do que vocês acham devido. Eu agradeço mais uma vez. Tchau, tchau.